Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Mentalidades Transformadas. Eu sou Alexandre Martins e eu quero estar partilhando com vocês aqui algo da parte de Deus, algo que o Senhor tem colocado no meu coração e eu quero estar dividindo aqui com vocês. Tem um ditado popular que fala assim, minha avó falava muito isso, hoje em dia acho que já caiu um pouco no desuso, mas as pessoas falavam assim, para você conhecer alguém, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Por que que dizia isso? Porque para você consumir 1 quilo de sal, demora muito tempo. O sal rende muito. Diferente do açúcar. Apesar de eu tomar o café aqui sem açúcar, as pessoas botam mais açúcar no café, no leite, enfim, no bolo. Até tá nervoso beber água com açúcar. E o sal rende mais. Então os antigos falavam, para você conhecer alguém, você tem que ter consumido 1 quilo de sal com ela. Por quê? Porque para conhecer alguém leva tempo. Para você ter uma intimidade, conhecer aquela pessoa a fundo realmente leva tempo. E a passagem que Deus tem colocado no meu coração fala exatamente sobre o conhecer a Deus. Que no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 1, fala assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E no versículo 6 continua: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei que o teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, a palavra do Senhor aqui está dizendo que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Deus olha para a terra e fala assim, olha, habitantes da terra, eu tenho uma contenda contra vocês. E essa contenda, ela traz o sentido de um processo judicial, uma ação judicial que vai trazer uma consequência, que vai trazer uma condenação. E é como se Deus falasse assim, eu tenho um processo contra vocês e eu tenho as provas para serem usadas nesse processo. Ou seja, eu vou processar vocês, vocês vão ser condenados, eu vou ganhar essa ação, vocês vão ser condenados e vocês vão ter que cumprir uma pena por conta disso. E aqui Deus enumera algumas situações, no próprio versículo 1, Deus fala aqui, porque não há verdade na terra, nem amor, nem conhecimento de Deus. E porque falta esse conhecimento, o povo está sendo destruído. E Deus aqui fala dos sacerdotes, fala, olha, sacerdotes, vocês não estão cumprindo o papel de vocês, que é fazer com que o povo me conheça. Conhecer a Deus é mais do que você simplesmente fazer parte de uma denominação, é muito mais do que você simplesmente ir na igreja. Você vai na igreja, canta 3 louvores, dá uma oferta, ouve uma palavra, aquela palavra toca o teu coração e você chora, ou você fica motivado e na segunda-feira, no primeiro desafio, você esquece tudo que você ouviu no domingo. E aí só no próximo domingo, dali a 7 dias, que você tem uma nova conexão com o divino. E não é isso que Deus está querendo. Não é isso que Deus está buscando. E Deus fala aqui, olha, porque fala para os sacerdotes, né? Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E a gente lembra aqui do profeta, do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele é mencionado na Bíblia, a primeira vez ele está sentado dentro do templo. E a última vez que ele é mencionado também ele está sentado dentro do templo. Seus filhos vão para a guerra, levam a Arca da Aliança, e aí os 2 filhos dele morrem na guerra, e ele tem a notícia, cai da cadeira e morre também. Então é um sacerdote que começa sentado dentro do templo e morre sentado dentro do templo, sem fazer nada muito relevante. E o que Deus quer é que seja passado, transmitido o seu conhecimento,
né? Quem é Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus, que as pessoas sejam motivadas a buscar essa presença e a conhecer a Deus profundamente. Aqui no livro de Jeremias, em Jeremias capítulo 4, no versículo 22, diz assim: deveras, o meu povo está louco. Olha o que Deus está falando, hein? O meu povo está louco. Já não me conheces. São filhos nécios, ou seja, filhos burros, e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olha que coisa terrível que Deus está falando aqui sobre o povo. O meu povo, deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. O povo não conhece mais a Deus e esse povo diz que esse povo tem uma inteligência para o mal, tem uma inteligência para fazer a coisa errada, tem uma inteligência para pecar, tem uma inteligência para fazer aquilo que não é a justiça de Deus, se afastando mais ainda de Deus. Terrível ouvir isso, porque Deus aqui não está falando de um povo que não conhece Deus, Deus aqui não está falando de um povo afastado, Deus aqui não está falando daquele que não tem comunhão, Deus não está falando daquele que um dia não teve um contato com Deus, Deus não está falando de uma tribo lá no meio da Amazônia, ou de uma tribo no centro da África que nunca ouviu falar de Deus. Não, Deus não está falando desse povo, não. Deus está falando do povo dele, que naquela época era o povo de Israel e que hoje é o povo que conhece a verdade, que conhece as Santas Escrituras, que já ouviram falar de Jesus, que confessaram Jesus. Esse é o povo de Deus. O povo que um dia teve um contato com Deus, se rendeu a Deus, que foi batizado, confessou Jesus, e agora esse povo simplesmente se esqueceu de Deus. É sobre esse povo que Deus está chamando de louco. Um povo que é muito bom para fazer a coisa errada. É um povo que tem a sabedoria para fazer a coisa errada. E não é isso que Deus quer. O relacionamento que Deus quer conosco verdadeiramente não é esse. Não é isso que Deus está buscando. Deus faz uma comparação com os animais. Olha o que fala em Isaías 1. Isaías capítulo 1, no versículo 3. Deus fala assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha que coisa pesada Deus está falando. Deus está falando que animais que são conhecidos por serem teimosos, como o boi e o jumento, né? Animais que são teimosos, conhecem o dono. Conhecem aquele que os alimenta, aquele que os mantém. Conhece aquele que cuida das suas vidas. O boi e o jumento conhecem o seu dono. O boi e o jumento ouvem a voz do dono, muitos correm para perto do dono. E o povo de Deus não faz isso. O povo de Deus não tem o comportamento que animais teimosos têm. E isso não é para o bem. Como nós lemos aqui no versículo anterior, é uma sabedoria que não é para fazer coisa boa. E Deus está buscando intimidade. Como nós lemos em Oséias, o povo não conhece Deus. E esse conhece, no hebraico, no original, é o iad. Iad é de ter um relacionamento. Em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4, no versículo 1, fala assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu luz a Caim. Esse coabitou é o iad, é o conheceu intimamente. Conheceu como marido e mulher. Conheceu profundamente, na intimidade. E é interessante que Paulo fala que, assim como o marido e a esposa, é Cristo e a igreja. Nós precisamos conhecer Deus na intimidade. Jesus fala assim, olha, quando quiser falar com o Pai, faz o quê? Entra no teu quarto em secreto e fala com Deus em secreto. Local de intimidade é no quarto, em secreto.
Você não vê nenhum casal ter intimidade em praça pública, ou pelo menos não deveríamos ver, porque intimidade em público não é intimidade, é perversão, qualquer outra coisa, mas não é intimidade. A intimidade, ela tem que ser na privacidade. A intimidade é na privacidade. A intimidade é no quarto. Assim como Cristo e a igreja é o marido e a mulher. Então, Jesus fala assim, quer orar, quer falar com seu pai? Entra no seu quarto em secreto. Fala com seu pai em secreto. Busca conhecer a Deus na intimidade. Você não vai conhecer a Deus no meio de uma reunião com 10 mil pessoas. Ok, é importante você ir à igreja, sim, é fundamental. É fundamental você ter comunhão com os irmãos. Naquele momento de comunhão, a bênção pode acontecer? Pode, isso está na Bíblia, né? É como o monte de Sião, que o óleo desce sobre a barba de Arão, é bom que os irmãos estejam em comunhão. Acontece, mas ali você está manifestando algo que você já gerou no secreto. Você vai gerar no secreto para manifestar no público. Você não vai gerar no público para manifestar no secreto. Então você tem que buscar Deus, buscar a presença de Deus, buscar conhecer Deus. E como é que você vai conhecer Deus? Você vai conhecer Deus tendo tempo com Deus. Você vai conhecer Deus passando momentos com Deus, momentos de oração, momentos de indignação. Se você nunca se indignou na frente de Deus, você ainda não conhece Deus. Você falar com Deus, falar, pai, por que isso está acontecendo, pai? Fala comigo, me esclarece, me explica. Esse tipo de comportamento nós temos que ter, porque Ele é o nosso Pai, Deus se agrada de filhos que falam com Ele abertamente, que conversam abertamente, que buscam abertamente a verdade de Deus, buscam conhecer a Deus. Por que isso também está acontecendo, Pai? Me explica. E aí Deus revela o coração para você. É importante nós termos esse relacionamento. E se nós conhecemos Deus, nós vamos ter uma sabedoria para fazer o bem. Se nós conhecemos Deus, nós vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Nós não vamos agir contra a vontade de Deus, porque é impossível você conhecer Deus e você fazer algo errado, sabendo que está fazendo algo errado, sabendo que você vai estar contrariando Deus. Ok, todos nós pecamos. Sim, pecamos. Todos nós erramos no dia a dia. Fazemos coisas que não gostaríamos de fazer. Mas, na essência, no geral, os nossos projetos não vão ser para pecar. Vão ser projetos para acertar. Nós vamos nos posicionar para acertarmos com Deus. Aqui em Jeremias 22, no versículo 16, fala assim: julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso, tudo lhe está bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Então, olha que interessante. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso, tudo lhe correu bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Aqui, o Senhor está falando sobre o rei de Judá. Ele está dizendo o seguinte, olha, aquele que julga a causa do aflito, aquele que socorre o aflito, aquele que socorre o necessitado, aquele que faz justiça social, essas pessoas, tudo vai lhe correr bem. Sabe por quê? Porque quem faz isso é porque realmente me conhece. Conhecer a Deus é praticar a justiça de Deus. Se você ler os profetas, principalmente os profetas menores, lá no final do Antigo Testamento, Deus levanta profetas para falar com o povo, alertar o povo que o povo vai para o cativeiro. Por quê? Porque o povo não está praticando justiça social. Muita gente acha que Deus quer a sua adoração, porque Deus é vaidoso e Deus está num trono, quer que você fique falando, você é santo, santo, santo. Sim, Deus é santo. Deus é santo, você deve falar, Senhor, tu és santo, porque realmente Ele é santo. Ele é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor. Mas o que Deus quer que você faça, reconhecendo a grandeza de Deus, é justiça social para o próximo. É você cuidar do necessitado.
né? O Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar de quem? Do órfão e da viúva. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Nós não fazemos aquilo que é justo para Deus. Jesus, o tempo todo, fala o quê? Amar o próximo, como a ti mesmo. Né? Quais são os mandamentos, Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro, igual a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Você não pode dizer que ama a Deus se você não ama o próximo. Você não pode dizer que você ama a Deus, que você representa a Deus, que você conhece Deus, se você faz injustiça com o próximo. Se você é uma pessoa que vê o próximo necessitado e você não estende a mão para ajudar. Você não está praticando a justiça de Deus, você não pode dizer que conhece Deus, você não pode dizer que é um embaixador de Cristo, que está fazendo a vontade de Cristo, se você não está fazendo essa justiça social, que é amar ao próximo. Se você pegar os mandamentos, você tem ali 4 mandamentos voltados para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão. E os outros 6 são todos para o próximo. Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo. Deus coloca o próximo como importante. Deus não despreza os seres humanos. Deus não é um ser vaidoso que quer que você dê tudo que você tem para Ele, que você faça tudo para Ele, que você se dedique 100% para Ele. Entenda, se dedicar a Deus é você fazer a vontade de Deus. Não adianta você se trancar num quarto e você ficar só orando a Deus, só orando a Deus, só orando a Deus, sabe? E você pegar todo o seu dinheiro e construir um altar para Deus e o seu vizinho está passando fome e você não está nem aí. Então, se você quer verdadeiramente conhecer a Deus, verdadeiramente adorar a Deus, verdadeiramente não ser destruído, faz justiça. Pratica a justiça. Olha aqui. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso, tudo lhe foi bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Você quer que tudo vá bem na sua vida? Conheça Deus. E se você conhece Deus, muda a tua postura, muda o teu comportamento. Se você não ajuda o próximo, passa a ajudar. Existe no meio cristão uma mentira. Existem várias mentiras, né? Muita mentira. Mas eu vou desmascarar uma mentira aqui, de que a caridade não é coisa de cristão. Se você faz caridade, você não é cristão. Você está querendo ganhar o reino dos céus por caridade. Olha, a caridade é uma obrigação. Caridade é uma obrigação. Quero ler aqui para vocês Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela fé em Cristo, não é por obra. Você pode pegar tudo que você tem e dar para os pobres, que isso não te dá salvação. O que te dá salvação pela fé é você crer na obra redentora de Jesus Cristo. Mas, uma vez salvo, olha o que acontece. Versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para todas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para vir a praticar boas obras. Então, uma vez salvo pela fé em Cristo, você agora tem o dever de praticar boas obras. Se aquele que não tem Cristo no coração pratica caridade, você que tem que fazer muito mais caridade. Então, conhecer a Deus é ter, sim, momentos de intimidade com Deus, momentos de oração, momentos de leitura da palavra. E quem conhece vai gerar frutos dignos de quem conhece a Deus. Como João Batista falava para os hipócritas e fariseus, que eles tinham que gerar frutos dignos de arrependimento, uma vez que eles diziam que estavam arrependidos. Estavam arrependidos e faziam as mesmas coisas, então não estavam arrependidos. Então, se conhecemos a Deus, o nosso fruto tem que ser compaixão ao próximo, cuidado com o próximo, amor ao próximo. Entender que o evangelho, ele é como aquela máscara de oxigênio no avião. Quando o avião pega uma turbulência, existe ali um problema e cai a máscara de oxigênio,
E a orientação é você colocar primeiro a sua máscara, depois a máscara de quem está do teu lado. O evangelho é a mesma coisa. Você conheceu Jesus, você aceitou Jesus, você está salvo, agora vamos salvar o do lado. Vamos cuidar do lado. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós nesse dia. Amém, meus irmãos? Bom, eu queria também estar aproveitando aqui a oportunidade e estar falando aqui para vocês dos meus livros. Caminhos no Deserto é um livro que fala sobre avivamento, sobre a história do avivamento, o que é o avivamento, como o avivamento começa, qual é o teu papel no avivamento. Então, se você tiver interesse de adquirir esse livro, você pode estar falando comigo. O Propósito é um outro livro para você que se acha que está perdido na vida, não sabe o teu caminho, não sabe a sua direção. Esse livro aqui pode te ajudar a achar um norte na sua vida. Esse livro aqui, com mais de 200 páginas, introdução ao estudo da Bíblia. Aqui eu conto a história da Bíblia, faço um paralelo entre descobertas científicas e o que a Bíblia já falava antes dessas descobertas pela comunidade científica. Eu falo sobre questões da evolução do homem. Aqui eu falo sobre DNA, falo sobre planetas, falo sobre a criação do universo, falo sobre o pensamento racional, eu falo também sobre como a Bíblia aponta para Cristo, o Antigo Testamento todo aponta para Cristo, como Deus conta o fim desde o início, e também falo aqui livro por livro da Bíblia. Tratamos aqui dos livros da Bíblia, contando aqui a sua narrativa principal, seu contexto. E, por último e não menos importante, Mindset, o sucesso começa na mente, é uma ferramenta poderosa para você mudar o seu pensamento, e os seus pensamentos, uma vez modificados, vão modificar os seus atos, e os seus atos, uma vez modificados, vão modificar os seus resultados, pois os nossos resultados dependem daquilo que fazemos, né? E as nossas ações dependem daquilo que pensamos. Então precisamos mudar o pensamento para mudar o resultado. Se você tiver interesse em adquirir um desses livros, você pode estar falando comigo. Também nos siga lá no Instagram, na página Mentalidades Transformadas, é o mesmo nome aqui do canal do YouTube. E espero que esse vídeo tenha agradado vocês. Se não agradou, comenta aí, dá um like, dá um dislike, comenta, compartilha e nos acompanhe.